Oi, gente. Hoje nós vamos fazer um vídeo diferente, de uma temática que não é usual, da temática do direito do trabalho empresarial, porque nós não vamos falar de situações voltadas à empresa, mas nós vamos falar de situações que podem implicar aí na vida de muitos de nós, que é do vínculo doméstico. Acho que muita gente viu que foi muito repercutido um podcast de um grande jornal de circulação nacional aqui sobre uma empregada doméstica que foi levada para os Estados Unidos e lá submetida a condições análogas a de escravo e das consequências disso. Então, muita gente começou a denunciar casos de trabalho escravo doméstico e aí a gente vai trazer aqui os pontos principais sobre essa relação jurídica, porque até bem pouco tempo o trabalho doméstico não era um trabalho profissionalizado legalmente, né? E aí vem a emenda constitucional 72 e depois dela a lei complementar 150, que hoje é uma espécie de CLT do trabalho doméstico. A gente aqui então hoje nós vamos trazer pontos principais dessa legislação para que nenhum empregador aqui se torne descumpridor dessas regras, tá? Para que saiba como que essa relação jurídica profissionalizada deve se desenrolar aí no âmbito doméstico. Então, a primeira coisa que a legislação trata é dos elementos do vínculo de emprego doméstico. Assim como lá no meio urbano e rural a gente tem os elementos do vínculo de emprego clássico, aqui para o doméstico é a mesma coisa. Então, o primeiro deles é uma análise temporal, que lá a gente fala da habitualidade. Aqui a gente vai falar de um trabalho com continuidade, que, segundo a legislação, é aquele que é exercido por mais de 2 vezes na semana. Então, 3 dias ou mais, já por esse item já vai dar o vínculo doméstico. Então, quem será a diarista? A diarista será aquela que trabalha até 2 vezes por semana. Lembrando, pessoal, que isso aqui nós estamos falando para fins de trabalho doméstico. Uma faxineira que trabalha numa empresa 2 vezes por semana, ela pode ter um vínculo de emprego reconhecido. Dificilmente ela vai ser caracterizada uma trabalhadora autônoma, tá? Essa questão de dias da semana, a gente analisa aqui só na Lei Complementar 150, só no vínculo doméstico. Ela vai trabalhar com subordinação, ou seja, recebendo as ordens do patrão. Ela vai trabalhar por dinheiro, que é a onerosidade. Ela vai ter finalidade não lucrativa. Você não pode colocar sua trabalhadora doméstica, o seu trabalhador doméstico, para ajudar a fazer aquele docinho que você vende numa faculdade, aquele salgadinho que você vende numa quitanda. Então, a finalidade do trabalho dela não é econômica. Ela faz a conservação e limpeza, cuida de alguém, mas no ambiente da família, sem finalidade lucrativa. A família não tem finalidade lucrativa naquela atividade dela, tá? É um auxílio no lar. E o último requisito aqui, a prestação de serviços é a família ou um conceito mais extenso de família. Como assim, Graziela? Se você contrata uma enfermeira que vai cuidar de um idoso que está em casa, então ele está prestando serviço de finalidade não, ela está prestando serviço de finalidade não lucrativa à família. Se ele é acamado em algum lugar e aquela enfermeira vai acompanhando aquele idoso, a enfermeira contratada pela família vai acompanhando o idoso no hospital, por exemplo, em consultas, ela ainda considera um ambiente familiar. Outro exemplo, né? Eu tenho às vezes colegas que se reúnem numa espécie de república dentro de uma residência, né? Estudantes de fora, por exemplo, e aí eles vão dividir uma doméstica. Um deles às vezes vai assinar a carteira e todos eles estão rateando ali os direitos trabalhistas daquela trabalhadora doméstica. Esse núcleo também é considerado família para o direito do trabalho, tá? Todos eles vão ter responsabilidade, vão poder ser demandados para o cumprimento do vínculo doméstico. Então, preenchidos os elementos, há necessidade de assinatura de carteira do trabalhador doméstico. E lembrando também, gente, que o doméstico não é só aquele que vai exercer funções de conservação e limpeza, né? Eu também tenho o cuidador, a babá, tá? E aí, qualquer profissional que eu contrato para servir a família no seu ambiente familiar e sem finalidade lucrativa naquela atividade, eu estou sob o vínculo de emprego doméstico. Mas, Graziela, e se eu pedir para essa doméstica me ajudar a fazer o docinho lá que eu vendo numa faculdade, o salgado que eu vendo numa quitanda? Você tem a irregularidade do vínculo de emprego doméstico e ela poderá ser considerada trabalhadora urbana e, a depender do enquadramento sindical, ter todos os direitos ali da convenção coletiva da categoria, tá? Sobre os direitos básicos que nós vamos falar aqui. O primeiro deles, que é desconhecido de muita gente, que é a idade mínima para o trabalho. O trabalho doméstico não é como o trabalho urbano e rural, que pode ser exercido a partir de 16 anos, se não for insalubre, perigoso, noturno, ou 14 na condição de aprendiz. Aqui,
a idade mínima é de 18 anos. Portanto, atenção, você não pode contratar aquela adolescente para ser babá dos seus filhos, tá? Ela tem que ter, no mínimo, 18 anos. O registro, você vai ter entrar na plataforma lá do E-Social e preencher todas as informações, porque hoje o governo, você não há necessidade de você contratar um contador para fazer isso. A plataforma ela é mais fácil de ser entendida por qualquer empregador doméstico, mas há necessidade de todo esse formalismo, tá? A jornada, tá lá na Lei Complementar 150, que é a CLTzinha do trabalhador doméstico. A jornada lá limitada a 8 horas, ou no máximo, né, por dia, 44 semanais no máximo. Lá prevê a possibilidade de jornada 12 por 36, desde que haja acordo escrito. Então, atenção, não pode ser um acordo verbal, lá tem que ter acordo escrito. Tem uma coisa na lei que eu não concordo muito, porque as relações não são tão formais, né, no ambiente familiar, mas a lei prevê necessidade de controle de jornada obrigatório. É o cartão de ponto. Você pode colocar um caderninho para ela assinar, comprar numa papelaria o cartão de ponto, mas tem que ter cartão de ponto, tá? E aí ela vai também registrar que o horário que ela entra, o horário que ela sai e como é que são os intervalos. Pode até pré-assinalar os intervalos, mas ela tem direito de intervalo mínimo de 1 hora, se a jornada dela ultrapassar 6 horas. Então, esse intervalo pode ser reduzido para meia hora mediante acordo escrito também, se ela for sair meia hora mais cedo, tá? Então, olha, tem formalidades na Lei Complementar 150. O adicional de horas extras é o mesmo previsto para trabalhadores urbanos e rurais, que é do percentual mínimo de 50%, e o percentual do adicional noturno também é de 20% e tem redução fixa da hora. Ou seja, se ela começa a trabalhar depois das 10 da noite até às 5 horas da manhã, o horário dela não é de 60 minutos no relógio, é de 52 minutos e 30 segundos. Mas isso é muito difícil. Joga tudo lá no E-Social, que o E-Social vai configurar o pagamento dela direitinho, tá? Por isso que, mas aí ela vai ter controle de jornada, você vai saber se ela entrou ou não em horário noturno após as 10 horas da noite e até as 5 horas da manhã. Ela tem direito a descanso semanal remunerado, férias de 30 dias. Ela pode ser uma trabalhadora contratada a tempo parcial, que é aquela jornada reduzida por semana, e aí ela vai ter férias diferidas, tá? Dependendo de quantas horas por semana, ela vai ter X dias de férias. Isso foi alterado lá na CLT por ocasião da reforma trabalhista, mas não foi alterado aqui na Lei Complementar 150, tá? E aí, um último ponto que eu acho muito importante nessa questão de trabalho digno, que é quando o trabalhador doméstico ou a trabalhadora doméstica reside junto com a família, no mesmo local. Não há possibilidade de descontos de moradia, alimentação, utensílios para higiene, tá? Se ela reside no mesmo local de trabalho, ela não pode ter esses descontos. Isso só pode acontecer se ela reside num local diferente. Então, imagine que você tem um outro lugar em que ela resida próximo ali à casa da família, por exemplo. Aí, esses descontos têm limites na lei. Mas se ela mora com a família, ela vai ter um dia de descanso, ela tem que sair. Isso é muito importante, gente. O que caracteriza o trabalho análogo de escravo? Eu nem coloquei aqui, porque eu espero que isso já seja de conhecimento de todos, mas não custa repetir. Está lá no Código Penal, artigo 149. Reduzir a pessoa à condição análoga de escravo significa tomar jornada exaustiva. Então, se ela não está trabalhando com esses limites de horário, fica sujeito a uma caracterização de trabalho análogo de escravo. Se eu retenho documentos, se eu impeço a liberdade de ir e vir dessa pessoa, se eu faço cobranças desses utensílios e ela residindo com a família. Então, o que é muito comum e as famílias não percebem? Essa trabalhadora, se mora na família, acorda trabalhando, porque vai fazer o café da família, etc., e dorme trabalhando. Então, às vezes, ela é a primeira a acordar e a última a dormir. E, eventualmente, já vi casos dela ter que se levantar à noite por causa de um idoso, de uma criança que reside na família. Muita atenção a isso. Hoje, o trabalho doméstico ele é regulamentado, ele tem limitação de jornada, ela vai ter direito a FGTS, aviso prévio em caso de rescisão. Então, muita atenção, tá? Em caso de dúvida, gente, a gente sempre diz, né? Consulte o seu advogado de confiança, veja com o contador se essa situação está regular, porque é muito melhor corrigir preventivamente do que ter aí um passivo trabalhista. Então, esse era o recado de hoje. A gente espera aí que todo mundo conheça os direitos básicos do trabalhador doméstico para não ter problema, tá bom? Contem conosco e até o próximo vídeo. Um abraço.